Essa questão do forte já tinha me chamado a atenção quando você me mostrou isso depois da nossa última live. Da minha expedição ao Rio Grande do Sul, eu fui atrás de um forte que tem lá, que é um forte que tem na cidade, qual que é o nome? Caçapava do Sul. É bem interessante vocês terem ido atrás desse forte. Inclusive eu encontrei, e isso eu falei em outro canal, eu falei aqui também, uma ligação da construção desse forte com a Ordem de Cristo, né, que é ligada aos Templários. Então também não sei se vocês localizaram se tem a mesma ligação. Na verdade, eles não construíram. Eles chegaram aqui sabendo da existência desses fortes. Exatamente. Por isso que eu fui na expedição do Rio Grande do Sul, atrás das igrejas e fortes antigos, porque, na minha opinião, o que eles fizeram foi construir em cima das construções antigas. O maior exemplo disso está no México, na pirâmide de Cholula, que é a maior, né, horizontalmente do mundo. Eles colocaram uma igrejinha em cima, não tinha como cobrir aquele negócio imenso, né? Eles colocaram uma igrejinha em cima. Mas, assim, a maior prova que eles fizeram isso, né? Então, legal vocês terem ido... Eu só queria elogiar vocês terem ido atrás do forte, porque realmente essas construções do Brasil colonial e depois do Brasil Império, elas podem ter sido feitas em cima dessas construções antigas que são relatadas em livros mais antigos de aventureiros, jesuítas, os que estiveram no Brasil relatam, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Segundo nossas pesquisas, todas essas antigas construções foram encontradas pelos espanhóis, portugueses, holandeses. Tudo isso foi encontrado. Eles reconstruíram, reformaram algumas partes, só que tudo isso já existia há milhares e milhares ou milhões de anos. Isso que é polêmico, mas é isso que nós vamos trazer de revelação. E tem como a gente provar isso. Porque os murios, na verdade, construíram todos esses fortes, essas bases, como eu disse, porque fazia conexão com todos os reinos que existiam. E aqui na América do Sul era o grande império, principalmente ligado à Amazônia Ratanabá, que está soterrada mais ou menos a 200 metros de profundidade lá na floresta. Você imagina o que vai acontecer quando conseguirmos revelar, porque ela está intacta, a cidade. E o que tem ali de construções, colunas, edificações, em ouro maciço, coisas assim absurdas, que ainda está intacto lá. Nós vamos apresentar isso. Porque eu sempre pensei, eu sempre fui nos locais dessas construções e encontrei evidências, né? Que nem também eu encontrei no sítio arqueológico São Miguel Arcanjo um megálito dentro que eles chamam de batistério, que não tem nada a ver com a construção. E tem outras coisas lá fora que eles não sabem explicar. Eu acho que esses lugares realmente guardam segredos. Eu vou. Você quer que eu compartilhe aqui com vocês o formato desse forte, só para curiosidade? Mais um forte estrela. Esse forte foi construído pelos murios. Todos esses fortes foram ocupados. Eles existem no mundo inteiro. Eu vou mostrar um videozinho aqui que apresenta esses fortes, né, no mundo inteiro. E foram os mesmos construtores, com a mesma geometria, a mesma arquitetura, só que foram alterados. Alguns foram soterrados, outros estão sobre as águas, outros foram modificados, né, por outros grupos que chegaram, como eu disse, porque eles ocuparam esses locais. E isso a gente tem como evidenciar porque os símbolos que estão presentes nesses fortes, existem muitos símbolos, não só nos fortes, estrela, mas também nas edificações que foram vistas como as missões jesuíticas, né, aqueles prédios, aquelas igrejas em pedra, na verdade, eram nos murios também. Então, não só os fortes estrela, mas as construções de templos em pedra também são dos murios. Castelos, entre outros. As pessoas acham que foram construídas por povos recentes. Na verdade, foram ocupados. Essa é a primeira premissa que a gente traz. Então, a civilização dos murios foram os construtores dessas bases em pedra no mundo inteiro. Depois foram ocupados por outros povos. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Nós fizemos várias expedições, começando na Amazônia, depois na Rondônia, Paraíba, Mato Grosso do Sul, fomos para o Paraguai, Bolívia, Peru, México, Yucatán, até para a Antártica. Né? Nossa equipe conseguiu ir para fazer algumas pesquisas. Fomos para a Espanha, sul da França, Portugal, Egito, Turquia. Na Turquia foi muito interessante, porque a gente conseguiu praticamente quase todos os pontos arqueológicos lá da Turquia, para encontrar as conexões, né? Porque lá
segundo nossas descobertas, era o 7º reino, o reino principal depois da Amazônia. E ainda falta irmos para a Grécia e para a Ilha de Páscoa. Então, todas essas expedições foram conectando os pontos para nós. Nós encontramos muitas evidências. Nós conseguimos investigar, só não conseguimos ir para a Mesopotâmia, para investigar lá no Iraque, regiões da antiga Suméria, né? Mas ainda pensamos ir também. Então, existem muitas evidências conectando símbolos que nós encontramos lá na Amazônia, no Forte Príncipe da Beira, também em várias fortes, né, estrela, estavam presentes em todos esses locais, né, com civilizações antigas e resquícios desses povos. Muito interessante nessa interconexão. Nós chegamos a um mapeamento da localização desses reinos, né, vamos dizer assim. Isso ainda vai ser apresentado de forma mais detalhada, mas seriam 9 reinos. Nós conseguimos mapear 8 locais onde havia essa interconexão dos povos com a grande capital do mundo, que seria Ratanabá. Nós nomeamos esses reinos, né, a título de referência apenas. O Reino das Montanhas, que seria uma conexão entre a Amazônia e a Turquia. O Reino do Norte Maior, que estaria conectado ao Ártico e ao norte da Sibéria. O Reino das Águas, relacionado ao delta da Amazônia e à Mesopotâmia. O Reino das Terras de Baixo, que seria toda a Amazônia, na parte mais oeste dela. O Reino das Terras do Leste, na América Central. Reino das Terras do Sul, na Antártica, lá no Polo Sul mesmo, e o Reino da Alegria, que seria todo o litoral do Brasil. Havia, sim, uma grande civilização do litoral brasileiro, vindo lá do Nordeste, descendo mais ou menos até o Paraná, Santa Catarina. E o Reino das Pedras Mágicas, que pegava todo o Centro-Oeste e a região central do Brasil. Minas Gerais, onde hoje é o Distrito Federal, Brasília, Tocantins, ali havia um grande reino também. Existem evidências disso. Então, tudo isso será revelado em breve com essa descoberta de Ratanabá, porque em Ratanabá existem as indicações que vão nos conduzir para todos esses reinos aí. Inclusive, está tudo mapeado lá. Nós vamos encontrar isso e vamos apresentar ao mundo. Aqui são localizações mapeadas das construções escalonadas dos fortes Estrela e de outras bases que tinham conexão com os Murios, que foram encontradas, né? Então essas construções, que muitas delas têm o formato de estrela, é muito interessante, porque são construções que se baseiam numa mesma arquitetura, numa mesma geometria, apontando para algum lugar. Todas elas foram construídas em cima de pontos nevrálgicos. Se nós formos pesquisar o campo apontando para algum lugar, eu vou repetir isso, foi o que eu falei ali, que eu falei isso. Do alinhamento. Apontam para um lugar, e todas elas têm túneis subterrâneos, têm galerias subterrâneas, e está tudo fechado. Por que eles construíram e tomaram posse desses fortes? Ninguém reconstruíram, na verdade, né? Reformaram. Porque ali eram os locais mais importantes dos reinos da antiguidade. Então não é nada recente isso. Esses mapas, mapas de reforma desses locais, de construção, na verdade são reformas, são reconstruções que eles fizeram. Mas por que no mundo inteiro o mesmo formato de forte, a mesma construção no mundo inteiro, né? É muito interessante. E o que está fazendo lá em Rondônia um forte desse? E nós fomos investigar esse forte, né? E descobrimos a entrada para Ratanabá. Aí são as construções, as missões jesuíticas, né? Que também conduzem a essas construções dos Murios. Na Anatólia também, tinham muitas construções, né? E um trecho do caminho de Piabiru. Então são muitas evidências, né? Interconectando esses pontos. Aí são imagens da nossa expedição na Amazônia. As entradas que nós encontramos nos túneis, né? Com a ajuda do exército na época, a gente conseguiu adentrar os túneis. Inclusive passa por baixo do rio Guaporé, um dos túneis, tá? É muito interessante, assim, uma coisa de louco, gente. Vocês não têm noção do que tem lá. Eu queria passar um vídeo aqui do Urandir explicando como foi o início da pesquisa. Eu acho que o pessoal vai entender melhor como que aconteceu essa descoberta. Bom, pessoal, comentar com vocês aqui algumas observações que eu fiz durante alguns passeios, há tempos atrás, alguns anos aí, em São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. A princípio, era realmente só um passeio. Nós visitamos alguns lugares, a nossa intenção era chegar até as ruínas, né, de São Miguel das Missões, mas antes nós fizemos uma parada em uma cidade pouco antes de chegar até as ruínas, né? Nessa parada nós observamos uma pedra que é praticamente um marco na cidade, onde as pessoas visitavam. É uma pedra com algumas inscrições arqueológicas da época dos Incas ou pré-Incas, né? Segundo a história lá, eles tinham copiado essa pedra de uma original onde os
os colonizadores, ou praticamente assim, os espanhóis, né, levaram, destruíram tudo e levaram para Roma, a original. E os incas antes tinham feito uma cópia dessa original, e é dessa pedra que eu estou falando. É uma cópia autêntica, claro que não com a perfeição que era a original. O que era apenas uma curiosidade tornou-se, acabando-se em uma investigação e uma pesquisa que nos levou a resultados assim extraordinários. Depois da pedra, vimos algumas inscrições, também nas ruínas de São Miguel das Missões, e e aquilo deixou de ser curiosidade. Começamos a fazer uma comparação com outras inscrições que já tínhamos visto em vários pontos do Brasil, nas pirâmides do Egito, em Machu Picchu, na França, né? Então, em outros países mais aí, principalmente onde tem ruínas arqueológicas, onde podemos considerar construções escalonadas, né? Então, foi muito interessante a junção de tudo isso aí, o relatório. Bem, enfim, deixamos a pedra, fomos até as ruínas de São Miguel das Missões. Observamos a igreja, ficamos à noite para observar e ouvir, vamos dizer assim, o teatro, né, o áudio que eles têm como tradição lá, colocar para que os turistas ouçam e vejam e entendam um pouco da história do que foi, do que é hoje, né? Mas percebemos que não estava batendo a história contada com os fatos em si. A construção da igreja, vamos dizer assim, as pesquisas, as descobertas, os símbolos, a maneira como tudo foi fabricado. Algumas coisas eram muito perfeitas e outras eram meio que adaptadas, né? E fomos fazendo essas comparações. Resolvi voltar com mais o grupo que estava comigo a essa pedra novamente, na entrada da cidade. E comparando algumas inscrições, anotamos todas essas inscrições, comparando com outras por várias partes do mundo, constatamos que tudo fazia parte de um grande reinado, vamos dizer assim, um grande reinado não, vamos dizer assim, uma unificação de reinos. Na pedra, as inscrições levam a crer que existia algum povoado à beira das montanhas, e esse povoado era de pessoas pacíficas, pessoas que tinham uma capacidade mental, uma sabedoria muito acima da média. Não utilizavam armas para guerras, nada disso, mesmo porque não tinha necessidade de guerrear e se defendia de outras formas, utilizando sabedoria e tecnologias desconhecidas. Enquanto isso, essa unificação dos reinados, dos reinos que surgiu, essa pedra mostra claramente que era pelo menos 4 ou 5 reinos que fizeram essa união. E que, com certeza, durante 5 ou 10 mil anos, prevaleceu-se essa unificação e principalmente a propagação desse conhecimento e esse novo sistema de comandar, de reinar, de unificar, de governar, prevaleceu por pelo menos assim 10, 12, 13 mil anos, pelo que consta na lei. Mas não satisfeito com isso, nós resolvemos seguir um pouco mais adiante. O que era apenas um passeio, tornou-se uma investigação, uma pesquisa muito interessante. Bom, toda a pesquisa e todas as coincidências, entre aspas, nos levaram a crer que aquela suposta igreja, São Miguel das Missões, construída em uma base muito, muito diferente, né? Nós fomos percebendo que não fazia parte ou não coincidia com aquilo que é dito pelos historiadores, por vários pesquisadores de arqueologia, antropologia, a história não bate. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma investigação diferente. Descobrimos que abaixo dessa edificação existe algumas galerias, algumas, vamos dizer assim, salas e salões que foi lacrado pela prefeitura há muitos anos atrás para que as pessoas não adentrassem ali. E seguindo mais adiante com a pesquisa, descobrimos outras ruínas bem distantes dali. Percebemos que tudo aquilo ali fazia parte de uma grande cidade, um complexo, e não uma construção erguida pelos espanhóis, pelos exploradores da época, nada disso. A tecnologia foi outra, os mecanismos, os meios utilizados foram outros, muito mais elaborados, muito acima da média hoje. E com isso tivemos a certeza de que a história estava errada, vamos dizer assim, ou pelo menos não está
alguns trechos da história não estão coesos, não estão realmente assim condizendo com a realidade, com os fatos vistoriados ali. Bom, o que deu para perceber é que os espanhóis, os colonizadores, os jesuítas, fizeram a mesma coisa aqui no Brasil que fizeram no Peru, na Bolívia, destruíram os templos que estavam edificados e obrigaram os moradores da região, vamos dizer assim, a erguer novamente uma igreja, né, segundo a visão deles, segundo o projeto deles. Bom, eles utilizaram as pedras, as pessoas, vamos dizer assim, tudo que já existe ali para construir as suas igrejas, tá? E não só Brasil, Bolívia, Peru, como outros pontos também. Tem alguma coisa curiosa, quando os alemães chegaram aqui, exilados da Segunda Guerra Mundial, habitaram principalmente essa parte do sul do Brasil. E segundo a lenda daqueles que eles ouviam lá, existe uma história, vamos dizer assim, no dito popular, que os sábios das montanhas que habitavam os montes, né, teria sua sabedoria diferenciada dos demais porque estavam em locais mais altos, né? E que também aqueles templos faziam parte desse complexo que ia em terras infinitas, ou melhor, aquilo que a vista não alcança. Então é o seguinte, tanto os alemães chegaram aqui e construíram realmente as casas, né, nas montanhas, ou ao pé da serra, né, justamente para adquirir mais sabedoria, terem mais proteção e tudo mais. Enfim, bate com as histórias dos antropólogos, né, que falam sobre os sábios que habitavam as montanhas, um líder que liderava esse grupo, um líder que tinha um grupo altamente, vamos dizer assim, autossuficiente em tudo e não dependia de ninguém para nada, principalmente para a sua própria defesa. Tá. Mais tarde, fomos elaborando melhor a pesquisa, a curiosidade foi aumentando e veja só o que sucedeu. Bom, segundo a simbologia, as interpretações que fizemos de tudo aquilo que estava ali exposto, não só em São Miguel das Missões, mas na região, em toda a região, toda a cidade, né? Tudo levou a crer que existiam algumas indicações de que aquele complexo não ficava só ali, ele continuava. Então partimos para o Brasil afora. De acordo com as indicações de São Miguel das Missões, fomos parar no Forte de Coimbra, em Corumbá. O forte foi construído realmente pelos holandeses, portugueses, não sei. É uma construção muito básica, tradicional, mas copiando o modelo, pelo menos parte do modelo, dos templos encontrados no Brasil e mundo afora. Existem ali algumas inscrições que nos levaram a outras indicações, a outros pontos. Por exemplo, na Aldeia dos Limões, em Mato Grosso do Sul. Chegamos lá, fomos checar toda a região, pedimos permissão ao chefe, né? E descobrimos que uma igreja também foi construída em cima das fundações. Foi destruído um templo e construída, erguida uma igreja, né? Utilizando as pedras, em cima das fundações de um templo que ali existia. E o restante também foi totalmente danificado. Mas foi o suficiente para continuarmos a pesquisa. Teríamos indicações mais adiante. As indicações nos direcionaram para Pimenta Bueno, Rondônia, e depois dali fomos também em outro ponto, outro sítio arqueológico, onde tem várias inscrições na laje, em baixo relevo, indicando a criação da humanidade, sabe, uma série de coisas ali, muito interessante mesmo. E isso aconteceu na cidade de Riachuelo, também Rondônia. A partir dali, as indicações direcionaram para a cidade de Costa Marques, também Rondônia, já divisa com Bolívia. E foi lá a nossa surpresa. Lá nós tivemos a indicação e fomos parar no Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques, divisa com Bolívia. Ali nós tivemos, vamos dizer assim, nós tivemos um apoio do Exército Brasileiro que tomava conta do local, que cuida até hoje desse forte. E através do comandante Sandro, nós tivemos acesso a toda a parte interna do forte
e que descobrimos que não é um forte, e sim um templo praticamente intacto, totalmente, claro, foi movimentado, foi alterado algumas coisas quando os holandeses chegaram ali, fizeram algumas modificações, as edificações internas, mas a parte externa está totalmente original, perfeita, vamos dizer assim, mais bem preservada, um dos mais bem preservados do Brasil. Bem, ficamos ali alguns dias, né, com a orientação, com a ajuda do comandante e todos os soldados do Exército, e tivemos acesso a algumas galerias, ou melhor, descobrimos uma galeria e pedimos permissão para que eles nos deixassem adentrar. Então o comandante Sandro nos deixou adentrar, com a autorização dos seus superiores, é claro, e tínhamos que esperar a autorização de um dia para o outro, né, realmente para podermos fazer a observação. A nossa pesquisa é uma arqueologia interpretativa, não mexemos em nada, não, apenas fazemos um levantamento histórico de tudo. Na realidade, quando entramos naquele poço, um poço muito estreito, descobrimos uma sala imensa, uma sala abobodada, não tinha como entrar, tivemos que descer de corda, porque não tem escada, não tem acesso, quem está lá dentro não tem como acessar a parte externa, porque é um poço profundo, é uma sala profunda, muito grande, nesse formato abobodado, e tem uma espécie de banco ali, como se para as pessoas esperarem o quê? E nas laterais encontramos alguns túneis, muito mais elaborados do que os túneis encontrados nas pirâmides do Egito. A elaboração muito melhor, a construção, o corte em pedras, muito melhor, muito mais elaborada. Então, dali em diante, nós descobrimos mais um poço central que vai para o interior da terra, e a 8 metros desse poço, algumas galerias que saem em sentido Serra dos Reis e passam por baixo do rio Guaporé. Depois de um certo tempo, nós não tivemos tempo de pesquisar mais, porque tínhamos que voltar para cá. Numa segunda visita lá, nós encontramos um labirinto imenso nas regiões do forte e ruínas de cidades e de construções. Quer dizer, percebemos assim um arsenal arqueológico gigantesco, oculto aqui no Brasil, e fomos em busca de ajuda através dos historiadores, arqueólogos e também antropólogos, né? Mas nos deparamos com algo muito curioso. Existe uma barreira, e eles estão abertos a tudo, eles sabem que aquilo lá não foi erguido pelos holandeses de maneira alguma, nem o coronel, vamos dizer assim, nem o Marechal Rondon, como diz as pessoas ali em volta. Simplesmente o Marechal Rondon ocupou, os holandeses ocuparam aquela fortaleza, tá? Mas já existia a edificação há muito tempo atrás, tal. Então a história é totalmente diferente do que é contada. Segundo as indicações encontradas ali no forte, voltamos uma terceira vez em Rondônia, e dessa vez fomos até recebidos pelo Ivo Cassol, era o governador na época, pela secretária de Defesa Civil, que nos ajudou, nos apoiaram, enviando soldados juntamente conosco para entrar mata dentro da Amazônia, né, na floresta amazônica, e tanto o cabo como o sargento foram conosco, mata dentro dessa expedição de 53 pessoas, né, que continha nessa expedição, justamente para pesquisar em cima das descobertas que nós tínhamos feito anterior. E vejam só, alguns dias na mata nós chegamos a várias indicações de uma civilização muito complexa que habitou a Amazônia, pelo menos há uns 30 mil anos atrás, e que está oculto do conhecimento da população brasileira, mas que a arqueologia, os arqueólogos, os historiadores, os antropólogos sabem disso, mas não contam a realidade, porque eles são proibidos de contar a verdade para nós. Eles não podem publicar suas descobertas. Por quê? Existe um acordo entre Estados Unidos e Brasil de que não pode, o Brasil, ou pelo menos os países da América Latina, não pode divulgar nenhuma descoberta extraordinária, algo que comprove que aqui habitou uma civilização complexa e muito adiantada tecnologicamente. E percebemos que esse acordo ainda está mantido até hoje, porque a arqueologia brasileira é muito mais rica, muito mais bonita, muito mais detalhada do que qualquer outro ponto aí no planeta, o que nós descobrimos. E por que assim, o governo brasileiro esconde? Por que não divulga? Por que não propaga? O centro turístico arqueológico aqui poderia ser muito maior do que lá fora. Com tudo que descobrimos,
que percebemos, não só naquele ponto, mas desde São Miguel das Missões, desde o Rio Grande do Sul, até naquele ponto ali, pelo menos, a arqueologia brasileira poderia se destacar no mundo afora de uma maneira espetacular. Por que o governo brasileiro não faz isso? Porque eles proíbem a divulgação disso. Uma prova é que fizemos um levantamento de tudo aquilo que descobrimos ali, ou melhor, até ali, e enviamos algumas coisas para o IPHAN, justamente para ver se eles davam uma posição, se até nos ajudava. Fizemos até um pedido, né, de um projeto para ver se eles deixavam a equipe explorar aquele forte, as redondezas ali de uma maneira mais elaborada e não só fotografando. O que o IPHAN fez? Mandou nos prender. Pediu para que prendesse toda a equipe, que não era para mexer em nada, e entramos, nosso advogado entrou com um recurso ali, claro, ninguém foi preso, mas eles impediram de mexer, de visitar, e não podia. Enviamos outras cartas, outros ofícios, os advogados também, quer dizer, anulou tudo aquilo ali, mas resumindo, fomos impedidos de realizar as pesquisas, de dar continuidade a elas. Passamos todo o relatório para o comandante Sandro. Ficamos sabendo que alguns meses depois ele foi transferido daquela região para um outro comando, não sabemos de onde, e que, vamos dizer assim, 8 meses após a nossa descoberta ali, nós fizemos um relatório completo, mandamos para o IPHAN. O IPHAN cercou tudo aquilo, fechou a área, explorou com os seus arqueólogos, né, com seus pesquisadores aí, e resultado aí, né, vimos pela internet aí, 42 mil artefatos encontrados no Forte Príncipe da Beira. Eu sei que tem muito mais coisa, nós descobrimos muito mais coisa, não falamos para o IPHAN, não falamos para ninguém, e temos certeza que eles não descobriram, mas é o seguinte, o que eles têm é muito mais do que o que foi mostrado. Enfim, não vamos comprar briga com o IPHAN, com o governo, nada. Nós estamos mostrando a realidade do Brasil. Continuando ali, seguindo as indicações do Forte Príncipe da Beira, fomos até a cidade de Abunã e também Vista Alegre do Abunã, um patrimônio vizinho do outro. E a partir dali seguimos mata dentro, com toda a nossa equipe, pesquisando, fotografando, somente a arqueologia interpretativa, que é assim que o IPHAN determina. Nós descobrimos indícios, indicações e fomos até mais além. Descobrimos ruínas de cidade perdida na Amazônia. Tá? O ponto máximo nosso ali, o marco principal, foi a Serra da Muralha, que fica no estado, praticamente já no estado da Amazônia, se não me engano. Essa serra, ela contém indicações de vários pontos do planeta. Descobrimos isso aí e fizemos toda a correlação entre todos os pontos. E as descobertas são fantásticas mesmo, assim. E fomos adentro, mata dentro, e encontramos ruínas de uma grande cidade perdida, que vai até o delta do Amazonas. Então nós estamos não busca, nós estamos nessa pesquisa, estamos buscando mais, e uma coisa podemos dizer, podemos garantir, a capacidade de turismo arqueológico no Brasil é muito maior do que os países lá fora. É surpreendente, vamos dizer assim, os templos, as construções, as edificações, isso sem contar com os geoglifos, que mostra a presença de uma civilização muito antes da mata, ou melhor, muito antes da floresta amazônica ter surgido ali. Então, uma civilização que ocupou essa região, não só a região, desde São Miguel das Missões até o delta do Amazonas, foi ocupada por uma única civilização, uma única tecnologia. Descobrimos outros fortes na França, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, mais uns 4 fortes no Brasil, mesmo formato, mesmo desenho, a mesma tecnologia, a mesma arquitetura. Quer dizer, será que foram os espanhóis, os exploradores ou os colonizadores que construíram esses fortes com a mesma pedra, a mesma tecnologia, em várias partes do mundo? Naquela época não havia nem comunicação como nós temos hoje, muito menos como carregar, como trabalhar, como talhar essas pedras. Então é impossível que pessoas daquela época, com a tecnologia que tinham, construíssem tais monumentos. Simplesmente encontraram prontos, ocuparam e adaptaram às suas necessidades
e disseram que foram eles que construíram. Isso a história conta, a história está mentindo para nós, está ocultando a verdade, e sabemos muito mais coisas, temos muito mais descobertas, e fizemos esse vídeo apenas para mostrar a você, brasileiro, o quanto somos enganados, o quanto somos manipulados, e quanto o nosso governo é submisso aos Estados Unidos, ao G8, que em troca de uma compra de café, de alguma coisa aqui do Brasil, de importação de alguns produtos, o Brasil tem que se calar diante de uma realidade tão maravilhosa e uma descoberta que poderia mudar a cara do Brasil. Então, pense aí, acho que cabe a cada um, vamos dizer assim, fazer um pré-julgamento disso que nós estamos mostrando, falando aí. É apenas um início, fiz apenas um geral da descoberta nossa, e agora queremos compartilhar com todos vocês, o grupo do Projeto Portal, buscamos isso há mais de 10 anos, a descoberta é fenomenal, temos muita coisa para mostrar a vocês, fizemos apenas vamos dizer assim, uma geral, para ter um panorama, uma visão da nossa realidade, mas em breve vamos mostrar muito mais, todas as descobertas, e até pedimos a você que conheça alguma coisa, que saiba onde tem essas ruínas, essas inscrições rupestres, tudo que supostamente é mistério, tudo que é interessante, tá? Que quiser entrar em contato conosco, temos o nosso e-mail aí, temos todos os dados aí para fazermos essa parceria, tá? A questão é, por que deixar o Brasil no anonimato, sendo que tudo que temos aqui pode ser muito superior a tudo lá fora? Nós poderíamos ter um complexo turístico aqui muito mais elaborado, muito mais avançado do que o que temos no mundo afora, tá? Então, estamos mostrando um pouquinho ainda do que nós descobrimos, mas tem muito mais. Isso não é nem 1/10 das descobertas feitas por nossa equipe. E ainda continuamos. Tem muitas coisas, muitos mistérios, vocês vão se surpreender com as próximas revelações que temos a fazer a vocês. Nós queremos compartilhar com toda a população brasileira, com o mundo, já que os governos não fazem a sua parte. Bom, nós da Expedição Brasil, toda a equipe, só temos a agradecer a vocês e temos muito mais coisas a mostrar a todos vocês, tá? Queremos parcerias, pessoas de boa vontade aí, aventureiros aí pelo Brasil afora. Estamos juntos nessa aí. Até breve, um grande abraço.